Amém. Graças a Deus pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós temos ministrado, né, pastor, os pastores que têm pregado desde o início do ano até aqui, e talvez mais alguns dias, talvez mais uma semana ainda, falaremos sobre esse tema. Estaremos falando sobre o que mesmo? O pastor Fábio mencionou. Qual é o assunto que nós temos falado esses dias? Maturidade. Né? Tem gente que a sua idade cronológica o leva a uma maturidade. Mas não é necessariamente assim. Nós conhecemos pessoas bastante jovens, que são maduras. São pessoas que já experimentaram bastante da vida e, por diversas circunstâncias, tornaram-se pessoas maduras. E temos o vice-versa, né? Temos aqueles que já estão com a idade cronológica bastante avançada, mas nas suas emoções, nos seus pensamentos, e às vezes até no seu aspecto exterior ainda é um teenager. Maturidade não tem necessariamente a ver com idade cronológica, mas é desejável que aquela pessoa que já está com a sua idade avançada, ela seja alguém maduro. E também não se espera de uma criança que ela tenha maturidade para resolver questões difíceis da vida. Sim, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então é muito estranho quando você pega um jovem extremamente maduro, é um pouco estranho às vezes, e também é muito estranho quando você pega alguém já com a sua idade avançada, imaturo, né? Ainda com aquelas questões a serem resolvidas na sua vida. Alguém, certa vez, perguntou a um especialista em dinheiro americano, em dólares, né? Como que ele conseguia discernir um dólar verdadeiro de um dólar falso, né? Ele só de olhar, só de manejar assim a cédula, ele dizia, esse aqui é verdadeiro, esse é falso. Ah, mas como o senhor tem essa habilidade? Ele falou assim, porque eu conheço muito bem o verdadeiro. Porque ele conhece muito bem o verdadeiro, então só de tocar em outro, ele já sabe se é ou não verdadeiro. Então, a palavra do Senhor é verdade. Diga comigo, a palavra do Senhor é verdade. Ela nos inspira, ela nos traz a vontade de Deus. Então, talvez a gente não fale hoje muito sobre o que é ser maduro, mas nós temos aqui na palavra do Senhor uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo gastou bastante tempo da sua vida escrevendo a essa igreja, porque aqueles crentes eram crentes imaturos. Estou falando dos crentes da igreja de Corinto, em homenagem aos corintianos que perderam hoje. Alguém falou amém aí, né? Esses dias teve um pastor que teve uma revelação do inferno dos corintianos. Onde é o inferno dos corintianos? É lá em En-Gedi. En-Gedi é um oásis no deserto de Israel. E por que lá é o inferno dos corintianos? Porque lá tem 70 palmeiras. Foi muito boa essa. O texto bíblico diz. Vou pedir ajuda ao Yuri, ou quem estiver lá na projeção, para a gente criar uma moldura para falarmos um pouquinho a respeito dessa igreja de Corinto. Corinto ainda é uma cidade que existe, uma cidade até bonita pelas fotos. Alguém aqui já esteve lá em Corinto? Você já esteve, irmã? Passeou pelo canal de Corinto lá? É bacana mesmo. Legal, é uma cidade que existe ali na região chamada Peloponeso, essa região, sul da Grécia. Temos um mapa aí, Yuri, para a gente poder projetar? Isso, pode apagar as luzes aqui. Então você vê aqui, ó, onde está essa coisinha vermelha aqui, ó. Né? É o istmo. Quem lembra o que é o istmo? É uma pequena porção de terra rodeada de água por todos os lados, que não é uma ilha ainda, mas é um istmo. Ali é o istmo de Corinto, né? Então você tem aqui essa da região que eu falei, que é o tal do Pelo qualquer coisa, depois você vem lá, e aqui Corinto, né? Então, veja só que coisa interessante. Isso, obrigado, irmão. Né?
essa regiãozinha aqui, ó, tem mais ou menos 7 quilômetros. Então havia 2 portos, né? Ainda existem esses portos. Um porto que recebia os navios vindo aqui do Oriente, né? Que é o Oriente, né? Você vê que eu não consigo ler o que está aqui, mas é a Turquia, etc. e tal, né? Essa região. Israel está mais para baixo. E aqui nós temos a Europa. Então, 2 portos importantes, né? Aqui, um porto ao norte e um porto ao sul. E essa volta aqui, dizem que tem mais ou menos 400 quilômetros. Então, veja que isso aqui se tornou uma região muito importante para a construção de um canal. Aí nós temos a foto do canal de Corinto, a foto aérea aqui, né? Então, aqui está ele, né? Ó, que bacana. Então, ele tem aproximadamente 6,5 quilômetros, né? Não é muito largo, ele ele foi cavado nas rochas, né? Provavelmente os ingleses, se eu não me engano, foram os ingleses que construíram no final do século XIX, no final de 1800, né? E aqui os barcos transitam, os grandes barcos são rebocados, né? Então tem aquele naviozinho que vai puxando e tal. E tem 6 quilômetros, mais ou menos. É um lugar muito bonito, né, irmã? A irmã pode confirmar. É um lugar bacana. Então, hoje existem várias pontes, né, ligando os 2 lados ali, etc. E tal. Então, é uma região muito bonita. Quem sabe um dia a gente faz uma caravana para lá, né? Pode acender as luzes. Obrigado, Yuri. Uma benção. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Paulo quando ele está escrevendo essa carta aos Coríntios, ele está em Éfeso, provavelmente. Ele recebe uma comitiva de 3 pessoas que vêm lá de Corinto. Éfeso ficava ali um pouco mais à direita no mapa, né? Já ficava no continente, ali onde é a Turquia hoje. E Paulo, estando em Éfeso, recebe ali 3 representantes da igreja de Corinto que estavam com muitos problemas. Então, a posição geográfica de Corinto facilitava demais a interação entre os povos, facilitava demais o comércio, facilitava demais as influências boas e ruins. Nessa cidade havia um templo erigido, ainda há ruínas, me parece, a deusa Afrodite. Quem sabe quem é a deusa Afrodite? É a deusa dos prazeres, né, da sensualidade. E nessa cidade, que na época do apóstolo Paulo poderia ter até 500 mil pessoas, era uma big metrópole, né? 400 mil a 800, né, as pessoas falam. Então, a gente fala média, mas 500 mil pessoas, meia Campinas, por exemplo, que era uma baita cidade para a época, né? Convivia ali gente de todas as raças, gente que vinha do Oriente, das Índias, né, também da África, e gente que vinha da Europa, com os seus costumes, com suas mercadorias para trabalharem ali. E nesse templo dedicado à deusa Afrodite, havia, conta a história, pelo menos 1000 prostitutas cultuais. 1000 mulheres que estavam ali para servir a deusa Afrodite, dando prazer, né? Então era uma cidade extremamente influenciada pelo mundanismo, né? Pelo hedonismo. Hedonismo é a palavra que caracteriza a busca do prazer a qualquer custo. Então, Afrodite era adorada em Corinto, e aquela igreja de Corinto, no seu início, ela teve muitos problemas. Tanto que Paulo escreve aí no primeiro versículo do capítulo 3, né, nós vamos ter uma projeção talvez, né? Diz assim: eu queria escrever para vocês como a crentes maduros ou crentes espirituais, mas tenho que escrever ainda como crentes carnais. Então, o meu objetivo nessa noite é fazer uma associação entre imaturidade e carnalidade. E fazer uma associação ao contrário também, como maturidade vencendo a carnalidade. Quem pode dizer amém a essa palavra?
Paulo, quando está escrevendo aqui aos Coríntios, ele está cuidando, a história dá conta que há pelo menos 3 cartas aos Coríntios, uma delas perdida, e nós temos aqui registrado 2 delas, a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Paulo está ali, nessa primeira carta que chegou até nós, ele descreve detalhes das dificuldades que aqueles irmãos estavam tendo por causa da sua carnalidade. Então, vamos lá. Deixa eu deixar aberto aqui, aí eu vou dizendo qual versículo, tá, Yuri? Para a gente não ficar muito perdido no texto, né? Então, o primeiro versículo do capítulo 3 diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. E quando a gente fala espirituais, ele é maduro também. Um crente maduro, espiritual. Mas sim como a carnais. Aí, quando carnal, você pode ler como imaturo, como a crianças. Carnais, crianças. Então, nós podemos deduzir que um crente imaturo, ele será um crente carnal. E há várias características que fazem parte da carnalidade. Ali em Corinto havia uma coisa muito interessante, né? Pelo fato de ter 2 portos, e eles ainda na época de Cristo não serem ligados por água, havia uma profissão dos carreteiros, né? Aqueles que levavam as mercadorias dos lombos dos animais, ou carregando por eles mesmos, fazendo o transporte das mercadorias que chegavam do norte ao sul e do sul ao norte. Então, uma das características da igreja de Corinto é que ali havia muita divisão. Olha só, uma cidade bipartida, vamos dizer assim, uma cidade com 2 polos, uma cidade com 2 atenções. E ali uma das características daquela igreja era divisão, era seccionamento, facção. Então nós podemos dizer que o crente maduro, ele vai buscar o quê? A união, ele vai buscar a unidade, ele vai buscar a convergência, ele vai buscar o fortalecimento de onde ele está. E o crente imaturo, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer: ninguém gosta de mim, meu pai não gosta de mim, meu irmão não gosta de mim, eu vou na igreja, ninguém olha para mim. E vai criar o quê? Dissensão. Facção, dissensão, é característica de imaturidade. Quem pode dizer amém a essa palavra? Você pode um dia dizer: eu não quero mais fazer parte dessa igreja, porque Deus está me chamando para fazer outra coisa. Legítimo, lindo, nós vamos sempre abençoar. Mas bater o pezinho e tá bem, pode fazer, mas lembre-se, isso é característica de quem é imaturo. Então, o crente maduro, ele vai procurar ajudar, ele vai procurar fortalecer, ele vai procurar agregar e não desagregar, enfraquecer. E como que acontece esse enfraquecimento? Como que acontece esse desagregar? Naquelas conversas extraoficiais. Né? Na hora do almoço, nós jantamos ou almoçamos arroz, feijão, pastor frito, irmãzinha cozida. Não é? É ali que começam as coisas. Então, você como é um crente maduro, você vai preservar os seus pastores. Nós não somos perfeitos. Nós somos passíveis de erro, como qualquer pessoa. Mas porque você nos ama, porque você é um crente maduro, você vai primeiro falar com o pastor para depois poder... Não sei se eu estou conseguindo transmitir essa ideia do crente maduro. Quem pode dizer, eu estou entendendo assim, legal, bacana, legal, é? Então não fritem o pastor hoje à noite, tá bom? Havia também uma coisa muito interessante ali, né? Deixa eu abrir aqui. Capítulo 3, então, é Paulo abrindo o seu coração para aqueles irmãos, dizendo: olha, eu esperava que vocês fossem mais maduros, né?
Aí, olha aqui, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Diga comigo, inveja. O que é inveja? Hein? É mais que ciúmes, né? Inveja é assim: por que ele tem e eu não tenho? Por que ele pode e eu não posso? Então nós podemos dizer que o crente maduro, ok, nessa versão está ciúmes e contendas. Não vamos contender por causa disso. Ciúmes, contendas. Nós podemos dizer que o crente imaturo, ele é guiado por ciúmes e contendas. Quem sabe o que é contendas? É briguinha, é briga, é fazer caso, é fazer pirraças, etc. e tal. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Né? Nessa versão aqui, nós temos assim, ó, escutem. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, né? Não sois carnais e não andais segundo os homens, seguindo. Vamos ler aqui, versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, Apolo foi uma pessoa fantástica, né? Apolo era um judeu egípcio, criado em Alexandria. Então, era um homem de altíssima cultura, né? Ele tinha uma presença muito carismática, ele era muito bom na sua oratória, ao contrário de Paulo, que dá para a gente depreender de algumas anotações, que Paulo talvez não fosse tão fisicamente exuberante, não fosse eloquente, né? A gente pode calcular isso pela morte de Eutico. Quem lembra de Eutico? Eutico foi aquele jovem que caiu do segundo andar quando Paulo pregava, ele adormeceu e caiu do segundo andar, e ali morto, mas Paulo orou, ele ressuscitou. Então Paulo dava sono, segundo os coríntios. Eu espero que vocês também não fiquem com muito sono aqui. E aí, Apolo, ele fez um grande trabalho ao lado de Paulo, mesmo lá em Éfeso e agora em Corinto. E aí criaram-se as famosas facções, os famosos partidos. Eu gosto do pastor Fábio. Ele fala, aleluia. Não, eu prefiro o pastor Eugênio, porque o pastor Eugênio. Eu prefiro o pastor Marcos. Aliás, o pastor Marcos está viajando de férias, descansando alguns dias, é isso? Confirma, Paulo, é isso? E o pastor Kelson está ministrando fora, por isso que vocês estão me aturando aqui nessa noite. Então, senão seria o pastor Kelson ministrando. O crente imaturo, ele vai ter preferências, digamos assim, ter preferências não é tanto o problema. O problema é fazer da sua preferência uma plataforma e excluir do seu relacionamento as outras possibilidades. Então, quando você isola alguém como líder na sua vida e só aquela pessoa é a que você prestigia, você corre o risco de ser um crente imaturo e criar facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí o próprio Paulo vai descrevendo um pouquinho mais, né? Versículo 5. Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Cada ministro do Senhor tem uma porção de graça diferente. Eu não tenho a porção de graça que foi dada ao pastor Fábio. Não tenho a porção de graça que foi dada ao pastor Rogério. Não tenho a porção de graça que foi dada ao Pionovski, que foi dada ao Serjão. Né? Aquelas duas coisas boas de ficar mais velho, né? É a segunda, que eu não lembro o que é. Mas não sei se eu estou me fazendo entender. Deus tem uma porção de graça para cada pessoa. Você pode dizer isso? Deus tem uma porção de graça para mim? Diga, aproprie-se dessa palavra. Deus tem uma porção de graça para você. Você é uma pessoa engraçada. Está certo aí o termo, certo? Porque você é provido de graça. Deus te deu graça. Você não é uma pessoa sem graça. Você é engraçado. Quem diz amém a essa palavra? E o desgraçado, o que é? É a pessoa sem graça.
Maravilhosa graça. Essa é a graça que nos alcançou. A graça que o Senhor Jesus tem na vida de cada um de nós. Maravilhosa graça. O crente imaturo não entende isso. Ele foca, ele secciona, sectariza, né? Faz ali o seu clube e se basta, né? Aquela coisa de eu te amo, você me ama, nós nos amamos. E fica ali. Isso é uma coisa muito comum, por exemplo, nos pequenos grupos, né? Qual seria, né, agora fazendo um parêntese, o desdobramento de um pequeno grupo? É que ele não seja mais um pequeno grupo, que ele seja um grande grupo. E depois se torne em grupos menores, né? Então, as igrejas que estão acostumadas a trabalhar com pequenos grupos, evitam usar a expressão a divisão do grupo, mas fala na multiplicação. Assim como as células se multiplicam na concepção de um ser, né? Há uma multiplicação de célula, espera-se que os pequenos grupos também se multipliquem. Então, nós vamos começar a trabalhar sobre isso, né? Fazendo aqui uma propaganda do Ministério de Ensino. Nós teremos aí logo treinamento para líderes de pequenos grupos, quando a gente vai falar sobre essa nova perspectiva da multiplicação. E aí eu já percebi que, eu gosto tanto do meu grupo, né, Chicão? Né? Mas vai ter que mudar. Amém? Porque a gente está crescendo. E crescer exige sacrifício. Certo, Sérgio? Agora acertei, né? Tá vendo? Quem pode dizer amém a essa palavra? De novo, quem pode dizer amém a essa palavra? Mas não mexe no meu grupo, não. Deixa a gente quietinho aqui, está tão bom. A nossa comunhão é ótima. Comunhão, O churrascão é muito bom, né? Às vezes o pessoal pega o estudo que é feito e... não vou fazer isso hoje, não. Vamos logo direto para o churrasco. É bom também, mas quantos compreendem que nós estamos vivendo um novo tempo agora? Que foi tudo muito bom que tem acontecido até hoje, 15 anos de vida, aleluia. Mas o Senhor está chacoalhando as nossas estruturas para que nós vislumbremos algo muito maior que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. Quem pode dizer amém essa palavra? Isso significa maturidade. Não, eu quero ficar com o meu grupo, eu quero ficar com a minha turma. Nós vamos comprar então uma caixinha de chupeta e mamadeira e pedir para o líder distribuir nesse grupo, porque o crente maduro, ele levanta os olhos e vê a seara que está pronta para ser colhida e se disponibiliza como ceifeiro para ir lá alcançar. Quem pode dizer amém essa palavra? Os corintos, né? A coisa é tão séria, né, que se você quisesse dizer que alguém era depravado, que alguém era imoral, que alguém era uma pessoa desqualificada, sabe como ele era chamado nessa época aqui? De corintiano. É verdade, vai nos livros lá, em grego, né? Eu não sei dizer grego, mas é corintianos, qualquer coisa assim. Corintiano, era semelhante de alguém sem moral, de alguém com baixo nível de pureza moral, vamos dizer assim. Não estou falando dos corintianos que torcem para o Corinthians, pessoal, não é nada disso, não. Mas é bom ficar esperto. É brincadeira total, né, gente? Então, existem coisas interessantes, né? Uma das coisas comuns aos crentes imaturos é buscar divisão, buscar preferência, buscar estar ali no seu pequeno grupo e aquilo ali satisfazer. O crente maduro, ele vai ver a necessidade da seara, a necessidade do reino e vai se colocar à disposição dessa necessidade, que é a necessidade do nosso Deus. Qual é a vontade do nosso Pai? É que todos se salvem, que ninguém se perca. Não é só aquele pequeno grupo, que é uma delícia, gente. Ponto. É uma delícia você estar com aquelas pessoas com as quais você tem afinidade, que te compreendem, que são seus amigos. É lindo isso, não há problema nenhum. Só que existe mais coisas para acontecer. Mais coisas para acontecer. Diga comigo, mais coisas para acontecer.
e vão transcender aquele momento, aquela união tão gostosa. E claro que dali ficará sempre uma boa amizade, uma boa lembrança, e não a ideia de separar, mas sim amplificar. Quem pode dizer amém a essa palavra, né? Alguém diz, versículo 6, Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, de que adiantaria ter toda essa mão de obra, ter todo esse esforço de plantar, regar, de trabalhar a terra, de semear, de estar ali sob um sol causticante, de estar ali sob chuva, no frio ou no calor. Naquela época não haviam aparelhos como nós temos hoje, equipamentos, tratores, era tudo às custas manuais e touros e cavalos e animais, né? Era tração animal. A coisa muito dura de se manter aquilo, né? Talvez num terreno muito difícil também, daquela região extremamente pedregoso em algumas situações, né? De que adianta todo esse trabalho se Deus não der o crescimento? Não adianta nada. Então, nós temos plena consciência aqui nesta igreja de que nós somos apenas, tão somente, instrumentos de Deus para abençoar pessoas. Nós não somos a bênção. Nós não somos a bênção. Nós somos embaixadores daquele que abençoa, que é o Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? E nessa noite eu queria desafiar você a se tornar também portador da bênção, aquele que carrega a bênção para outras pessoas, tocar outras vidas, porque há muitas necessidades. Há muitas necessidades. A necessidade não está apenas ali na Síria, onde milhares de pessoas perderam já suas vidas, muitas crianças. Não é muito longe desse lugar que nós falamos aqui, né? A necessidade está lá, sim, muito, muito evidente. A necessidade está no Rio de Janeiro, onde há muita violência. Hoje de manhã estivemos orando lá em Barão Geraldo, que é um reduto de cariocas ali, estivemos intercedendo pela cidade do Rio de Janeiro, né? Que hoje está passando por uma situação muito difícil. A necessidade está lá? Está sim. A necessidade está na África, onde as meninas são raptadas para serem escravas sexuais. Há necessidade. Há necessidade entre os indígenas? Há necessidade, sem dúvida. Mas eu tenho certeza que no quarteirão que você mora, não muito longe da sua casa, há muita necessidade. E às vezes necessidades terríveis. Necessidades calamitosas, diria eu. Pessoas necessitando mesmo de uma palavra, pessoas necessitando de um estender de mão ali do seu lado, no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia. Existem pessoas carentes. Mas aí vou ter que me envolver. Exatamente. Só vai valer a pena quando você se envolver. Mas eu contribuo financeiramente. Bacana, glória a Deus. Aliás, nós temos vários projetos aqui. Se você gosta de tecnologia e quiser investir em tecnologia aqui na igreja, pode falar com o Bruno. Nós temos muitas demandas aqui. Bacana. Mas eu posso abençoar financeiramente o projeto e tal. Continue abençoando. Eu posso abençoar, fazendo coisas e coisas. Mas não há bênção. Escutem só a voz deste velho pastor aqui. Não há bênção sem um envolvimento pessoal. Porque o Senhor ama pessoas. Diga comigo, pessoas. E você deve ter reparado que você está em uma igreja que tem uma visão que diz o quê? Valorizar o quê? E o quê? É nisso que eu e você temos que assentar as nossas vidas. Quem pode dizer amém a essa palavra, né? Voltando aqui aos nossos queridos coríntios que foram crianças, depois, obviamente, tiveram a sua maturidade comprovada. Vejam lá que interessante sobre o que o Senhor fala, através de Paulo aqui falando para nós hoje, né? A partir do versículo 11. Por favor.
Eu vou ler na minha tradução aqui. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é o fundamento? É Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Versículo 13. A obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará, e pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, você e eu somos convidados ao reino de Deus, somos trazidos ao reino de Deus para não ficarmos crianças, porque criança não consegue produzir muitas coisas. Criança dá trabalho, e Deus ama crianças. Deus não tem problema nenhum em ficar trocando fralda dos seus pequenos. Nós também não temos problema nenhum em cuidar de crianças, nós gostamos de crianças. Aquele cheirinho, né, de talco espiritual, aquela criança que está absorvendo as coisas de Deus, mas não se pode ficar criança toda a vida. É necessário crescer, e crescer nem sempre é algo confortável. Crescer significa desconforto, significa alterações biológicas, alterações emocionais. Eu e você seremos confrontados em nossa vida por problemas, e isso nos leva à maturidade. Não existe possibilidade de amadurecer sem passar por lutas e provações. Vou repetir, não existe possibilidade de se amadurecer sem passar por lutas e provações. Obrigado, Jairo. Aí você pode dizer, então já estou maduro. Porque haja aprovação, haja luta. Não, meu irmão, Deus nunca vai dar algo que você não consiga suportar. Quem pode dizer amém a essa palavra? A didática de Deus, o modus operandi de Deus, o jeitão dele nos ensinar, é batendo na gente. Batendo, às vezes não fisicamente, mas batendo nos nossos valores, nos nossos conceitos, no nosso jeito de ser. Quem pode dizer amém a essa palavra? E Deus está procurando então filhos maduros. Em janeiro foi escrito sobre o teknos, que é a palavra grega para todo filho, todo herdeiro, é um teknos. Mas o que Deus espera é huios, que é aquele filho adulto, filho maduro, filho que consegue compreender qual é o desejo do seu pai e andar por aquela direção. A igreja de Corinto estava polvorosa. Nessa igreja, pelo fato deles terem toda aquela influência, norte e sul, várias etnias ali no mesmo lugar, várias influências, eles praticavam as coisas mais esquisitas. Por exemplo, teve o caso lá de um rapaz que dormiu com a mulher do seu pai. Lembra que naquela época era normal o homem ter várias esposas. Então, provavelmente, ele tinha lá uma esposa jovem e o seu filho teve lá relações sexuais com essa mulher. Chama-se incesto isso, né? E Paulo teve que tratar disso. Também aqueles crentes de Corinto, eles levavam as causas que tinham entre si aos juízes da época. E Paulo diz assim, não há entre vocês quem possa julgar as suas causas. E provavelmente eram causas, não como a gente conhece hoje, aquelas intrigas familiares, que poderiam ser resolvidas por um bom conselho. Então, podemos dizer que o crente maturo briga à toa, briga por qualquer coisa. É o famoso leite que ferve e derrama, né? Facilmente. Mas o crente maduro, ele não briga por qualquer coisa, mas quando briga, sai da frente, porque é com uma justa causa e por uma causa plausível. Quem pode dizer amém a essa palavra? Havia também algumas coisas interessantes ali na hora da ceia, né? Paulo vai tratar aqui em 1 Coríntios a respeito disso, né? Então marcava-se o dia de celebrar a ceia do Senhor. E é um pouco diferente de como nós fazemos aqui, que nós temos um cálice, um pedacinho de um pãozinho. Lá era servida uma refeição mesmo, né? Aquelas refeições maravilhosas que
que se podia fazer naquela época, né? Carneiro, né? Olha, carneiro assado, muita ave assada, vinho fresco, muitas coisas boas, aquela mesa maravilhosa. Quem já jantou aqui? E o que acontecia? Deveria ter uma ordem, deveria ter ali algo que regesse o comportamento das pessoas. Mas os corintianos, aliás, os corintos, né? Eles chegavam e se apossavam de todas as coisas. Cada um chegava e já ia comendo e tal. E quando... Lembra, é uma cidade grande, né? Às vezes a pessoa tinha que atravessar a cidade de 400 mil habitantes e não chegava, conseguia chegar muito cedo. Quando a pessoa chegava ali com a sua porção e queria repartir, não tinha mais o que repartir. Então Paulo, ele regra isso, olha, você tem que esperar, cada um espere pelo outro, e tomem a refeição juntos. Vejam só que problemática que era essa igreja de Corinto. Mas é interessante como lá, voltando ao primeiro versículo, Paulo, como ele chama essas pessoas? Ele dá bronca, ele fala, vocês são perdidos, vocês são pessoas depravadas, vocês são odiáveis. Ele chama de como as pessoas? Não, ali ó, terceira palavra, agora eu vou pedir para você olhar para a pessoa e dizer assim, meu irmão, minha irmã. Paulo chama aquelas pessoas de irmãos. Então Paulo, um crente maduro, ele consegue discernir quando há uma criancice espiritual. Aquele que não é maduro espiritualmente não vai discernir, ele vai ficar nervoso, ele vai ficar irritado, ele vai ficar bravio ali talvez, e bravo também, com aquela pessoa que está tendo uma atitude infantil. Mas o maduro consegue reconhecer que existe algo acontecendo naquelas vidas. E Paulo, apesar de toda a dificuldade, né, aquelas 3 pessoas conversando com Paulo ali em Éfeso, falando, Paulo, tem uma lista aqui de situações difíceis. Acho que Paulo começa a ler aquela lista, né, de problemas e... Meus irmãos, são meus irmãos. Somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai, todos nós precisamos da mesma porção de graça. Alguns já caminharam um pouco mais, outros caminharão, e todos nós chegaremos ante o tribunal, ante o trono de Deus, e lá tudo que fizermos será provado pelo fogo, e o que vai sobrar é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palho vai ser queimado. O que é madeira, feno e palha? Senão coisas de criança, criancices, né? Meninices. Então, igreja da família cristã, nesses dias está sendo chamada, está sendo convocada a dar mais passos adiante, a estender os seus olhos para a seara, a estender os seus olhos para Campinas, a estender os seus olhos para as necessidades que tem nesta cidade. E como tem sido dito, Deus tem uma multidão para esta igreja. Quem diz amém a essa palavra? Agora, quando você diz amém, de certa maneira está lá embutido no nosso contrato, que você será responsável por algumas dessas pessoas. Está naquelas letras miudinhas, sabe aquelas letras miudinhas do contrato? Quando você diz amém, Deus tem uma multidão para a igreja da família. E lá na letrinha pequenininha, está escrito assim, você vai cuidar de algumas. Posso ouvir amém? Glória a Deus, é assim que Deus vai fazer a obra na minha e na sua vida. Filhos adultos, ruios, né? São aqueles que compreendem a necessidade que há e trabalham em prol daquilo para que Deus nos chamou. Há uma afirmação muito importante aqui nesse capítulo 3, versículo 16 e 17. Lembra que aquela cidade tinha ali o templo de Afrodite, e ali também havia uma discussão sobre comer ou não comer as coisas sacrificadas aos ídolos. E Paulo diz assim, Paulo vai falar aqui sobre a lei do amor. Qual é a lei do amor? A lei do amor é a seguinte, eu que sou maduro, né? Sou maduro, eu deixo de fazer alguma coisa por causa do meu irmão que ainda é uma criança em Deus. Então, por exemplo, eu, pastor Eugênio, eu não entro numa casa lotérica para pagar conta. Por que eu não entro?
né? Porque eu posso ser tentado e fazer um joguinho lá? Não, né? Não, porque eu não tenho sorte também. Não é nada disso, gente. Claro que não é isso. Eu não entro numa casa lotérica para pagar uma conta, porque vai que eu esteja entrando ou saindo daquela casa lotérica, esteja passando ali um irmão que é novo na fé, e vê o pastor Eugênio entrando na casa lotérica para pagar uma conta, ele não vê que o pastor Eugênio vai pagar uma conta, ele vai pensar o quê? Pastor foi jogar na loteria. Compreende? Tem alguma coisa errada entrar numa lotérica para pagar a conta, gente? Claro que não, lógico que não. Mas eu tomo este cuidado para não escandalizar alguém. Por exemplo, deixa para lá. Acho que você já deve ter entendido o que eu quero dizer. A lei do amor, para o crente adulto, no caso aqui de Corinto, tanto fazia comer carne sacrificada ao ídolo ou não. Ele não perguntava, se você não souber a origem, beleza, come. Mas se teu irmãozinho vir você comprar aquela carne que foi sacrificada ao ídolo, ele vai se escandalizar de você. Então não coma carne sacrificada ao ídolo. Quem diz amém essa palavra? Essa é a lei do amor. Então, o crente adulto, ele entende a lei do amor. Ele se priva de algumas coisas, não porque seja pecado, não porque seja proibido, mas ele se priva em função, em amor àquelas pessoas que podem não entender a sua ação. Quem pode dizer amém a essa palavra? Porque a criança em Deus olhará para aquele que supostamente é adulto e dirá, se ele faz, eu também posso fazer. Ou corromper essa ideia, ou desenvolver essa ideia de uma maneira errada. Não sei se eu consegui passar para vocês a ideia da lei do amor. Então, por amor eu posso não fazer um monte de coisa. Por amor eu posso não beber. Por amor eu posso não jogar. Por amor eu posso não frequentar um monte de lugares. Por amor eu posso fazer muitas coisas. Eu posso não fazer muitas coisas. Quem diz amém a essa palavra? Essa é a postura de um cristão adulto. Quantos aqui querem ser cristãos adultos? Amém? Então, aí Paulo está falando, por exemplo, a respeito dessa coisa, tanto daquelas prostitutas que havia ali no templo de Afrodite, mas também com essa questão das carnes sacrificadas. Ele diz ali no versículo 16, não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, ele irá corroborar aquela ideia que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você sabia que Deus não habita lá no templo de Salomão? Não habita lá. Deus habita, faz assim, põe o dedinho aqui, faz aqui, ó. Eu e você somos o templo onde Deus habita. Eu e você somos igreja. Igreja não são essas paredes, mas somos todos nós, somos estas pessoas. Nós somos igreja de Deus, santuário de Deus, morada do Altíssimo. É assim que você deve olhar todos os seus irmãos, santuário do Altíssimo. Quem pode dizer amém a essa palavra, né? E aí, encerrando esse versículo 3, que retrata muito bem a diferença entre ser maduro e ser imaturo, Paulo vai dizer, ninguém engane a si mesmo, versículo de 8. Se alguém dentre vós tem por ser sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Então ele está falando aqui sobre a sabedoria secular, aquela sabedoria que não leva a lugar nenhum, que não é a sabedoria inspirada por Deus, é sabedoria vã, não leva a nada, né? É a vã que não leva a nada. Portanto, ninguém se glorie nos homens. E aí uma coisa bem interessante aqui, tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Ele está aqui dando uma perspectiva de maturidade. Quando nós compreendemos o grande
trabalho do Espírito Santo, o grande trabalho do Senhor, nos nossos dias nós entendemos que tudo isso com que nós lidamos é nosso, pertence à igreja do Senhor Jesus. A palavra fala lá, Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, que há uma ardente expectativa da natureza pela manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. Há uma ardente expectativa de que nós mostremos onde está de fato a verdade. Nós sejamos então os portadores, os embaixadores da verdade, através da nossa postura, através dos nossos atos, através das nossas palavras, mas sobretudo com aquilo que nós fazemos. E que aquilo que as pessoas veem em nós, vejam a verdade de Cristo em nós. Quem pode dizer amém a essa palavra? Paulo diz isso, que a vossa fé é que vence o mundo, e que o mundo jaz no maligno, né? Poderíamos falar bastante sobre isso, mas gostaria de encerrar dizendo, o Senhor espera filhos adultos, filhos que compreendam o coração do Pai, que não provoquem dissensões, que não façam das suas preferências plataformas. Preferências, não há problema. O problema é você fazer disso um partidarismo. Que não haja imoralidade, que não haja discórdia, facção, briga entre irmãos, coisas pequenices. Que o irmão não fique olhando o WhatsApp na hora do culto, por exemplo. Não fique olhando fotografia, viajando. Sabe, até a figura do crente girafa. Quem já ouviu falar do crente girafa? O corpo dele está dentro, mas a cabeça fica lá fora. Assim. Isso é criancice, gente. Tá bom, se você é um crente novo e tal, ainda é viciado em tecnologia, venha terça-feira aqui no P1V. Converse com Adalberto, né, Adalberto? Estamos terminando aquela apostila, né, Adalberto? Vai ficando um material muito bom. Não sei se eu estou conseguindo transmitir para vocês. Deus espera filhos adultos. Adultos reproduzem. Uma árvore que é pequenina ainda, ela pode até produzir alguma coisa, mas ela irá produzir de fato quando ela estiver na sua plenitude, quando ela for adulta. Você está chegando à plenitude de Deus na sua vida. É hora de você frutificar para o reino de Deus. Filhos maduros frutificam. Filhos maduros não ficam irados à toa, não brigam por qualquer coisa. Filhos maduros aguentam até o pastor ficar falando um pouquinho mais no culto de domingo à noite. Filhos maduros vão buscar aquilo que está no coração de Deus. Quem pode dizer amém essa palavra? Então aprendamos com Coríntios, né? Aprendamos com esse povo que deu tanto trabalho por o apóstolo Paulo, mas que certamente ali havia muita profusão do Espírito. Eles eram tão carismáticos que havia até uma necessidade de ordenar a manifestação do Espírito. Né? Olha, quando vocês profetizarem, profetiza no máximo 3. Quando falar em línguas, fale um de cada vez. Haja ordem e decência. Olha só a exuberância dessa igreja. Né? Era uma igreja diferente. Éfeso talvez fosse uma igreja um pouco mais comedida, mas a que é citada em Apocalipse, que precisa voltar ao primeiro amor, não é Corinto, é Éfeso. Então que nós tenhamos a disposição de Corinto para buscarmos as coisas que são do alto e que tenhamos também a seriedade de Éfeso sem perdermos o primeiro amor. Você recebe essa palavra? Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana cheia da sua graça. Leva com você essa palavra, medita, leia a primeira carta aos Coríntios. Ela só é menor que a carta aos Romanos, é uma carta longa, mas existem algumas pérolas. Por exemplo, o capítulo 13 de 1 Coríntios. Quem lembra que está escrito lá no capítulo 13? Mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada valeria, seria como sino que tine, ou algo que perde o seu. Leia Coríntios. Leia a palavra de Deus. Você amadurece quando você lê a palavra de Deus. E abra seu coração para amadurecer. Vai ser dolorido? Por vezes sim. Mas o Senhor estará sempre te ajudando, estará sempre com as mãos estendidas para dizer, este é o caminho, anda nele, e vai ter grande prazer na sua vida e na minha vida, em te abençoar, em fazer com que você seja mais próspero ainda do que você tem sido.
Você vai experimentar alegria mesmo no momento das provações, porque o filho adulto entende que o Senhor está sempre ao seu lado. Quem pode dizer amém a essa palavra? O que a gente pode fazer de prático nesta semana que demonstrará que estamos caminhando para a maturidade? Pergunte aí para você mesmo. O que você pode fazer? Perdoar? O que mais? Conversar com algumas pessoas? Ajudar algumas pessoas? O que você pode fazer de prático? Tá bonitas palavras, pastor. Lindo, entendi Corinto. E daí? Que o Senhor te dê uma revelação, você seja conduzido de uma maneira sobrenatural a fazer alguma coisa que você não tenha feito ainda. E isso será guiado pelo Espírito de Deus. Você recebe essa palavra? Quando os discípulos chegaram com Jesus ali perto de Samaria, era perto do meio-dia, e eles entraram na cidade para comprar alimento. E Jesus, parado ali, ele começa a conversar com quem? Com uma mulher, e uma mulher samaritana. Algo, sim, que não era habitual para aquela sociedade. Você quer se dispor nas mãos do Senhor para fazer algo que não seja habitual? Quantos querem? Você vai estar querendo dizer o seguinte: vou sair da minha zona de conforto. Olha, pastor, o senhor está muito exigente hoje. Quantos querem sair da sua zona de conforto? Não, eu não quero. Você quer sim. Olha assim, dá-me um coração. Sabe, se fosse outra pessoa, ele não falaria com a samaritana. Ele falaria: essa perdida veio ao meio-dia retirar água. Todo mundo vem de manhã. Mas o coração de Jesus parou por causa da samaritana. Dá-me um coração igual ao Se nós não tivermos um coração igual ao nosso Deus, os bancos continuarão vazios. E pior de tudo, a sua vida continuará vazia. Eu e você seremos apenas frequentadores de igreja, frequentadores do culto noturno ou matutino, tanto faz. Dá-me um coração. Quando você canta isso, você está se dispondo a algumas coisas extraordinárias. O contrário de extraordinário, o que é? Não seja ordinário, meu irmão. É duro, né? Não seja desgraçado. Seja extraordinário, seja engraçado. Queria que você desse a mão para a pessoa que está próximo a você e tivesse um momento de intercessão nessa hora, dizendo: Senhor, nós temos falado coisas tão duras. Se eu ofendi alguém, me perdoe, por gentileza, não é essa a minha intenção, você sabe disso. Mas amadurecer significa ser confrontado. E nós estamos sendo confrontados pela palavra de Deus nesse dia. Então eu vou pedir que você ore pela pessoa que está ao seu lado, sua esquerda e sua direita. E diga: Senhor, abençoa este meu irmão, minha irmã. Ajuda-nos a crescer no Senhor. Pai, nós queremos pedir a tua ajuda. Tua palavra diz que o teu Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Pai, nós precisamos muito, muito da tua ajuda para crescermos na tua presença, Senhor. Para sermos esses filhos multiplicadores da tua graça, esses filhos que abençoam e são abençoados, que dão e recebem, que compartilham e são supridos. Senhor, a tua palavra diz: quem primeiro deu, o Senhor nos deu todas as coisas. E nós somos gratos a Ti, porque recebemos Jesus. E nós queremos ser semelhantes a Ti, como indivíduos, como família, como profissionais, como estudantes, e sobretudo como a Tua igreja nesta cidade, neste bairro.
Ajuda-nos a transparecer a Tua imagem em nós, Pai, a exalarmos um bom perfume de Cristo, e que o Senhor encha este lugar de pessoas, criancinhas do Senhor, que também passarão pelo processo do amadurecimento e serão muito frutíferos na Tua presença. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço em 50 pessoas.